certos momentos extremos que vivemos, em momentos de grande urgência, o Estado tem que intervir. É óbvio que o Estado tem que intervir, quer dizer, a maior parte dos governos não intervieram da maneira que o fizeram porque quisessem, foram obrigados a fazê-lo, mas, apesar de tudo, convém ser cauteloso, porque não podemos passar de um problema criado por endividamento privado para um problema que poderá ser ainda maior, criado por ainda um maior endividamento público. Depois, julgo ainda no plano económico que temos outro problema. Portugal não consegue crescer em termos económicos de modo sustentável. Não temos uma sociedade organizada para crescer economicamente. Ou gastamos demais, ou não produzimos o suficiente, mas a verdade é que não há um crescimento económico em Portugal de modo sustentável. E isto, portanto, é uma questão uma questão séria. Será que Portugal vai conseguir cumprir os seus compromissos sociais que tem perante os portugueses nas próximas décadas? Porque há compromissos sociais muito sérios. Houve muita gente que descontou, que pagou impostos durante muitos anos, e é uma questão decisiva, até para a legitimidade das políticas económicas do nosso Estado, saber se haverá capacidade para cumprir esses compromissos. Depois, no plano político, julgo, há um ponto que a mim faz-me alguma confusão em Portugal e que explica alguns dos nossos problemas políticos. Nós temos uma ausência de uma cultura política institucional. Os nossos debates políticos são quase sempre à volta de uma espécie de homem providencial. Eu não nego a importância das capacidades dos líderes, são muito importantes. Mas deveria haver um maior equilíbrio entre a importância da liderança política dos líderes políticos e a importância das instituições. Em última análise, devo dizer, eu pessoalmente tenho mais confiança em instituições sólidas do que em líderes políticos iluminados. E acho que em Portugal ainda dependemos muito, ainda há muito esta percepção que as resoluções dos problemas políticos do nosso país virão de líderes políticos iluminados. Estamos sempre à procura de um grande líder político e isso nota-se mesmo no debate político, no debate do dia-a-dia. Muitos comentadores falam de líderes políticos e há uma grande tendência ou para idolatrar certos líderes ou para diabolizar outros. Eu dou um exemplo atual. Os debates, e isto reflete uma cultura política, os debates sobre a política externa dos Estados Unidos são uma coisa verdadeiramente espantosa. Analisa-se a política externa da maior potência mundial com base, primeiro, na diabolização de um presidente e, a seguir, na idolatrização de outro presidente, o que é uma coisa verdadeiramente espantosa. Quer dizer, ignora-se completamente linhas de continuidade, o peso das instituições, das culturas políticas e reduz-se tudo a um líder diabólico, terrível, e a outro líder extraordinário, magnífico, redentor. É quase como se utilizássemos uma linguagem religiosa na apreciação das qualidades dos líderes políticos e esperássemos dessas qualidades a solução para tudo. Mas eu dei este exemplo sobre o debate sobre a política norte-americana para não dar exemplos sobre a política interna. Mas há sempre um exemplo que eu não me esqueço, num debate que houve há uns tempos, não vou referir nomes, em que um conhecido analista português, referindo-se a um candidato presidencial, teve esta frase espantosa: eu não concordo com esse candidato, mas eu voto porque é ele. Mesmo que se candidatasse dentro de um caixão, eu votava nele. Isto é a abdicação de pensar pela sua cabeça, de fazer uma análise independente de acordo com as circunstâncias, porque julgo que não há nenhum problema mudar de sentido de voto, ou umas vezes votar nos candidatos, nos partidos, e depois votar noutros. Significa, de certo modo, uma análise madura e adulta das circunstâncias políticas e um pensamento autónomo. Dito isto, de que modo é que eu gostaria que
a sociedade portuguesa e Portugal fossem a partir desta crise. Porque esta crise económica, de certo modo, tem, como já disse, salientado muitos desses problemas e, acima de tudo, tem recuperado o peso desta tradição antiliberal, nomeadamente da tradição mais radical antiliberal. E a narrativa dominante após esta crise económica tem sido basicamente uma narrativa que sublinha o fracasso do capitalismo, e a necessidade de mais Estado e de mais intervencionismo do Estado. Eu julgo que isto é exatamente, na minha opinião, o oposto das conclusões que devemos tirar. É óbvio que houve fracassos. Agora, é justo dizer que há um fracasso do capitalismo. E o que é o fracasso do capitalismo? Para muitos que utilizam esta expressão, é o fracasso da economia de mercado, como um modelo de crescimento económico, de desenvolvimento económico e social. Mas o problema de muitos que utilizam esse argumento é que eu até agora nunca vi ninguém dizer qual é a alternativa. Qual é a alternativa ao fracasso da economia de mercado? Qual é a alternativa que permite crescimento económico e desenvolvimento social? Justiça social. Claro que o argumento, muitas vezes, acaba por dizer não, temos que manter no essencial a economia de mercado, mas com mais intervenção do Estado, porque o que a crise mostrou foi que o capitalismo sozinho não funciona. Mas o meu ponto é, o capitalismo nunca funcionou sozinho. Ou melhor, se foram cometidos erros, é óbvio que se cometeram erros, que houve falhanças. A culpa não é do capitalismo. A culpa é, antes de mais, dos governos que deveriam ter regulado, que deveriam ter supervisionado e não o fizeram. Porque a verdade é que a maioria dos governos dos países ocidentais foram cúmplices do que aconteceu nos últimos anos e do ponto a que chegámos que ficou a crise económica e financeira. Não é preciso, em todos os países da União Europeia, quase todos, nota-se perfeitamente uma cumplicidade política e económica entre, por exemplo, os grandes bancos, as grandes empresas e o poder político. Não foi só nos Estados Unidos, foi em todo lado. Os bancos na Alemanha que mais sofreram foram os Länderbank, que são públicos. Portanto, nós temos aqui um problema, é verdade, mas um problema em que não se pode, de repente, culpar uma coisa abstrata, o capitalismo, a economia de mercado, ou apenas culpar um lado das famílias políticas, quando todos tiveram culpas. Todos foram culpados. Quer o centro-direita, quer o centro-esquerda, governos, setor privado, houve culpas repartidas. Mas, de certo modo, o que temos que perceber é quais são as lições que devemos tirar desta crise. Possivelmente ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas, mas eu gostaria de propor algumas. Obviamente, e algumas das instituições levam-nos a repensar, ou a pensar melhor, o que é a economia de mercado, o capitalismo, e a pensar também na política global. A primeira é, obviamente, que falharam os mecanismos de regulação e de supervisão. Falharam. E, portanto, teremos que fazer reformas, teremos que criar novos mecanismos de supervisão e de regulação. Mas o fracasso dos mecanismos de regulação e supervisão por si só não põe em causa o capitalismo e a economia de mercado. Pelo contrário, qualquer pessoa que estude o desenvolvimento das economias ocidentais, do capitalismo, que leia os clássicos, os grandes pensadores sobre o capitalismo moderno, percebe perfeitamente que o mercado e o Estado de Direito são duas noções que andaram sempre juntas e que se reforçam mutuamente. Não há mercado sem Estado de Direito. O próprio mercado, na sua origem, é um conceito jurídico. O mercado apoia-se no direito natural.
Portanto, não podemos distinguir o Estado de Direito do mercado.